Oiê, tia Sheila aqui, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma história? E a história que eu vou contar está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E como eu sempre digo, tem histórias maravilhosas que ensinam muito a gente, não é verdade? A história que eu vou contar hoje está no livro de João, capítulo 13. Jesus sabia que estava chegando a hora dele voltar para o céu. Ele veio do céu e ele ia voltar para lá, mas ele tinha uma lição muito importante para ensinar aos seus discípulos. Quer saber? Quer saber? Então, eles tinham acabado de jantar. E aí Jesus se vestiu com uma toalha. A Bíblia diz que ele amarrou essa toalha na cintura. Ele também pegou uma bacia e água que ele colocou na bacia. O que será que Jesus vai fazer? Quer saber? Quer saber? Jesus sabia a autoridade que ele tinha. E ele sabia que essa autoridade quem deu para ele foi Deus Pai. Então, Jesus, preparado estava, reuniu os seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Quem lembra? Quem lembra? Tic-tac, 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 tic-tac. Tempo esgotado. Ele tinha 10 discípulos, ele tinha 11 discípulos ou ele tinha 12 discípulos? Acertou quem falou que ele tinha 12 discípulos. E ele foi lavando os pés um a um. Ele lavou os pés até daquele que ele sabia que ia traí-lo, que era Judas Iscariotes. Jesus pegou a bacia, colocou os pezinhos de Judas, dá para ver? Lavou, cadê Jesus? Lavou e os enxugou no seu corpo, com a toalha que estava no seu corpo. E assim Jesus fez um a um. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou assim: o Senhor lavar os meus pés? De jeito nenhum. Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas entenderá mais tarde. Depois você vai entender o que eu estou fazendo. Se eu não lavar os teus pés, você não terá comunhão comigo. Aí o Pedro falou assim: tá bom, Senhor, se é assim, lava então as mãos e a cabeça também. Aí Jesus respondeu: quem já tomou banho só precisa lavar os pés. O que Jesus estava querendo dizer? Que eles já tinham decidido andar com Deus e que eles já estavam limpos, eles já tinham se batizado, já tinham se arrependido e decidido a andar de acordo com a palavra, em novidade de vida. Em João capítulo 15, Jesus falou assim: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Mas como que a palavra limpa? Eu aprendo a palavra, aí eu vejo coisas que eu faço que não agradam a Deus. Eu deixo de fazer essas coisas, ou seja, as coisas velhas eu deixo para trás, os velhos hábitos, os maus hábitos, e faço, e Deus faz em mim tudo novo, porque eu começo a aprender o que agrada a Deus e começo a obedecer essa palavra. E então eu vou ficando limpa pela palavra de Deus. Aí Jesus falou assim: nem todos vocês estão limpos. Jesus estava falando de Judas. Judas andava com Jesus,
Judas estava na mesma turma que os discípulos, mas Judas não estava com o coração limpo. Judas não tinha se arrependido, não tinha mudado de vida. A Bíblia diz que ele até roubava as ofertas. E ele também ia trair Jesus em troca de dinheiro. Pode isso? Mas, quando Jesus terminou de lavar os pés de todos os discípulos, ele fez uma pergunta. Quer saber? Ele falou assim: vocês entenderam o que eu fiz? E eles ficaram olhando para Jesus. Jesus disse assim: olha, vocês me chamam de mestre, de Senhor, e isso é verdade, eu sou. Se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa, servir uns aos outros, não se achar mais do que ninguém. Como eu dei o exemplo, vocês também devem agir. Essa era a lição. Jesus, mesmo sendo Deus, nunca tirou proveito. Nunca tirou proveito por ser filho de Deus, nunca exagerou na autoridade que ele tinha, nunca fez mau uso da autoridade. E às vezes você fala: você sabe quem eu sou? Sabe com quem está falando? Jesus não fez isso. E era essa lição que Jesus estava ensinando aos discípulos, que nós devemos servir uns aos outros. Em Filipenses capítulo 2, diz que nós devemos buscar os interesses uns dos outros e não os próprios interesses, e que ninguém deve ser egoísta e nem se achar, nem fazer as coisas para aparecer, mas fazer tudo para a glória de Deus. Porque Jesus fez isso. Ele deixou a sua glória, ele veio na terra, se fez homem, se humilhou e foi até o fim, nos amou até o fim, sofrendo morte e morte de cruz, obedeceu. E porque ele obedeceu, Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Viu? Quem exalta é Deus. Nós devemos ser humildes, nós devemos estar prontos a servir. Outra lição que eu tiro é que Jesus lavou o pé de cada um, lavou o que estava sujo. E nós podemos ajudar as pessoas sem sair espalhando o que elas fazem de errado, mas ajudando elas a permanecerem limpas diante do Senhor, mostrando o que agrada e o que não agrada ao Senhor, principalmente com nossas próprias atitudes. Aprendeu? Que legal! Devemos ser como Jesus, servir uns aos outros e nos importarmos uns com os outros, porque foi isso que ele fez. Quando falavam mal de Jesus e maltratavam ele, ele não revidava, ele não xingava também. Jesus esperava que Deus mostrasse a verdade. Era Deus quem justificava ele. O que mais Jesus nos ensinou? Quem sabe? Jesus teve compaixão da multidão que estava com fome. E ele multiplicou o lanchinho do menino, lembra? E sustentou muitas pessoas. Jesus nos ensina a nos preocuparmos com os outros. Será que eles têm o que comer? No que eu posso ajudar? O menino ajudou com o lanchinho dele. No que você pode ajudar? Jesus nos ensinou também a dar com alegria. Muitas pessoas ofertavam na casa do Senhor. Do que sobrava, essa viúva deu o que ela tinha com amor, com alegria. Jesus também nos ensinou a ter compaixão e, no que pudermos, ajudar as pessoas. Jesus viu essa senhora chorando, ela tinha perdido seu filho e já não tinha marido, seu filho era tudo que ela tinha. Então,
Jesus foi lá e intercedeu por ela. Jesus devolveu a vida ao seu filho. Nós podemos orar pelas pessoas que estão com medo nessa quarentena, por quem está doente. Nós podemos ajudar. Jesus nos ensinou a orar por nós, a pedir a Deus que a gente não caia em tentação, a ser grato pelo pão de cada dia. Jesus nos ensinou a buscar a vontade do Pai que está nos céus. Amém? Que nós possamos então, conhecer a vontade de Deus e obedecê-la, porque isso é agradável a Deus. Amém? Gostou da historinha? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Continue aprendendo desse Deus. Medite na palavra de Deus todos os dias. Beijo da tia Sheila. Tchau!